Qual é o número que separa quem entra numa grande rede de quem fica de fora? Anderson Sales não vende produto, ele vende certeza. Os dados, eles suportam o feeling, né? Você tem aquele sentimento, você tem o que você acha que sabe, primeiro o que você acha, depois você tem essas experiências, que é o tal do feeling, mas nada disso sustenta se você não tiver dados. Ele construiu sua visão de dentro das maiores operações do país. Na Santa Cruz, o maior distribuidor farmacêutico da América Latina, com 20% de market share e presença em mais de 4.400 municípios brasileiros, ele aprendeu como a indústria enxerga o canal. No Walmart Brasil, ele foi para o outro lado do balcão. Previsibilidade, ela é importantíssima. Para o varejo, o grande varejo é importantíssimo. Ele tem que saber exatamente se vai ter giro, ou pelo menos ter a indicação de que um produto vai ter giro. Foram mais de 500 farmácias abertas dentro do Walmart Brasil, uma por uma, com método, com dado, com critério. Expansão é você ter processo, você garantir o processo, não é simplesmente vender mais. Formado em Direito, especializado em negócios pela Fundação Dom Cabral e pela Babson College, em Massachusetts, ele poderia ter seguido o caminho óbvio. Em vez disso, foi para o campo, aprendeu o jogo de dentro. Aquele centímetro quadrado que o produto dele está ocupando tem um valor para o cara do varejo. E ele responde por aquele valor. Então o produto dele só vai estar ali naquela gôndola se gerar mais riqueza que o anterior. Hoje, à frente da AS Business e da AS Trade, Anderson Sales faz o que poucos conseguem. Conecta a indústria, distribuidor e varejo usando um único idioma, o dos números. Quando o Anderson fala que vende, Vende. Neste episódio, ele não vem te motivar, ele vem te mostrar o que separa quem está pronto para escalar de quem ainda acha que ter um bom produto é o suficiente, porque no varejo, o que não é medido não é vendido. Anderson, você é conhecido por tomar decisões em cima de dados e não só de achismos. Quando que você percebeu que resultado vem de dados e não só de opinião, de achar que algo funciona para um grande varejista ou para um pequeno varejista? Bom, primeiro eu percebi que de fato dados são importantes, foi logo no início da carreira, né? Porque óbvio que eu iniciei minha carreira dentro de uma distribuidora de medicamentos, né? E você ali não conhece nada. Eu falei, não tenho conhecimento nenhum, ninguém me treinou para nada. O único lugar que eu poderia, de fato, achar alguma coisa é procurando informação. Então, os dados, eles suportam o feeling, né? Você tem aquele sentimento, você tem o que você acha que sabe, né? Primeiro o que você acha, depois você tem essas experiências, né? Que é o tal do feeling, mas nada disso sustenta se você não tiver dados. Então, o dado de mercado, o dado do produto, a informação de fato, ela é o que faz com que o negócio em si se concretize, né? Sem isso, você vai até um certo passo, mas dali para frente se enrola. Então, o mercado hoje ele exige que o profissional tenha, e os dados estão aí, né? Por todo lado, principalmente hoje com inteligência artificial, você consegue dados hoje muito mais fácil do que eu há praticamente 30 anos conseguia, porque dali não tinha jeito, né? Para procurar qualquer dado era muito mais no feeling. Né? Mesmo assim, eu garimpava muito para poder levar informação para esse cliente, né? Quando eu comecei, e tomar as melhores decisões. Então, dados hoje, principalmente, é fundamental. Até porque o outro lado, você está negociando, seja do lado do varejo, seja do lado da indústria, certamente um dos dois está com muita informação na mão. Pegando essa tua fala, Anderson, eu gostaria muito que você me colocasse em relação, você falou 30 anos de jornada. Os dados lá atrás eram outros e hoje com inteligência artificial ele é muito mais preciso, muito mais rápido e muito mais acessível. Nos dias de hoje, para um pequeno empresário ou um médio empresário que está olhando para o cenário e quer crescer mais ou quer se posicionar melhor no mercado para ter mais share de mercado, para você, o que é o principal aprendizado que um empresário tem que ter ao olhar dados para ele saber para onde ele vai? Qual o principal aprendizado que você pode falar? Olha, os dados me deram isso de informação e todo empresário tem que aprender a olhar isso. É fundamental você saber, os dados eles te dão um direcionamento para qualquer decisão. Então você vai falar, eu sou um fabricante, eu tenho um produto, eu tenho que saber em que posição esse produto está, ou melhor, a categoria está.
E eu não tenho como saber se eu não avaliar os dados de mercado. Então, eu sou de uma categoria de higiene e beleza, por exemplo, nutrição esportiva, né? Eu tenho que saber como é que tá a nutrição esportiva, como é que é o crescimento, se ela cai, se ela cresce, para eu poder posicionar esse meu produto. Que tipo de produto é procurado pelo mercado? Quem é o shopper? Quem é a pessoa que vai comprar esse produto? Quem é o consumidor que de fato vai consumir? Saber que faixa etária, para que eu posicione isso, de fato, o meu produto, sendo fabricante ou quando eu estou no varejo, de uma forma que seja assertiva, né, e que eu não perca esse momento de... Porque às vezes, muitas vezes eu já vi fatos de clientes, né, que colocam produtos no varejo e não é o momento, ou não coloca no local errado. Então, por quê? Porque não avaliaram o dado, porque ali estava escrito que naquela região não vendia o produto, ou era uma categoria que já tinha passado o hype, né, da categoria e não adiantava colocar mais. Eu tenho vários exemplos, aquelas pastas de cabelo, linha masculina de tratamento de barba. Eu lembro de clientes, as clientes nossos nos procuraram entrando com isso, falaram, cara, esquece, passou. Você Já foi, né? Você poderia ter analisado isso 3, 4 anos antes, mas não, esperou, isso passa. Então a importância para mim é essa, é estar atualizado principalmente para tomar as melhores decisões. O Anderson, muita gente no Brasil, o brasileiro tem a alma empreendedora e por necessidade, não é nem por paixão, ele precisa empreender para poder pagar contas, porque é a realidade do Brasil e lá fora não. O empreendedor ele quer empreender para mudar o mundo, para gerar negócios unicórnios, negócios bilionários. E quando a gente vê isso, é uma grande dúvida que o mercado tem, e aproveitando o teu conhecimento de mais de 30 anos no mercado de varejo, no mercado farma, trabalhando com grandes redes até hoje, o empresário ele tem algo que simplesmente ele pode olhar e falar assim, poxa, as grandes redes, mesmo vendo esse produto como um novo produto no mercado, mesmo esse produto ainda não estando no hype, que hoje está na moda de todo mundo querer consumir produto que está na sensação de consumo pelo mercado, essa grande rede tem interesse de comprar isso. As grandes redes compram produtos de pequenas e médias empresas que ainda não explodiu ainda no mercado, ou ela só compra baseado nos dados de consumo desse produto já consolidado no mercado? Bom, as grandes redes, elas geralmente, tá, elas compram baseadas em dados de mercado. Elas são menos suscetíveis a fazerem apostas. Eu vou dizer que nem todas, tá? Tem uma delas, né, que de fato eu vejo que aposta mais, né? Mas a maioria não. A maioria das grandes redes, elas buscam dados de mercado. Mas isso, né, não é o que impossibilita, porque eu conheço, né, eu já participei de com várias indústrias que tinham produtos que não eram conhecidos, eram bons produtos e tomaram a estratégia correta. Por exemplo, não iniciar por essas grandes redes. Buscar uma rede de uma distribuição, né, uma rede de logística que consiga fazer com que esse produto chegue ao máximo possível de pontos de venda e começar de fora para dentro. Ele começou de pequenos varejos, de pequenas redes e veio trazendo o produto. Esse produto acaba ganhando relevância, acaba sendo reconhecido pelos institutos de pesquisa. Aí no caso do Farma, eu tô falando de um IQVIA, de um Close-Up, Nielsen no caso do alimentar, enfim, né, todos esses acaba chamando a atenção, passa a ser visto e aí as grandes redes chamam, né? Falam, pô, quero o teu produto também. É uma das estratégias, né? Tem redes aí que eu vou dizer que até acessam, falam, pô, eu quero apostar. Mas aí a pandemia, ela trouxe um pouco, hoje, né? Na pandemia apostaram mais. Hoje eles têm mais medo, porque viram que teve um problema grande com estoque que ficou remanescente, com um acúmulo de empresas fazendo mais do mesmo, né? Então, quando você chega com como a gente diz, né, no nosso meio, água para o deserto, ok, mas hoje tá difícil. Tá difícil. A gente tem que pegar os hypes. Hoje tá o quê? Dentro desse mercado, né? No mercado que eu tô falando varejo, de forma geral, de alimento e farmacêutico. As canetas emagrecedoras. Isso aí, de forma geral, é o que tá no hype. Então, tudo que tá ligado a isso... Vende bem. Vende bem. Os supermercados estão mudando o sortimento por conta disso, por conta de um hábito de consumo
que essas canetas levaram. Mudança de hábito de consumo. Então, quando eu tenho esse entendimento de quem está lançando um produto, quero lançar um produto no mercado. Pô, eu vou olhar aqui, ó, o que o consumidor hoje está querendo dizer, para onde ele está indo. E eu ir nessa onda, a chance é grande de um grande varejo falar, pô, vou apostar. Achei legal o negócio, vou apostar. Desde que, óbvio, se for farmácia, tenha base científica, tenha base de estudo, de fato mostre que tem um benefício para isso, ele tem a possibilidade grande de conseguir sucesso. Com base nessa tua colocação, então a gente pode colocar uma visão para o público que está nos assistindo, que hoje os grandes varejistas, muito mais do que querer comprar produto, ele compra previsibilidade de giro daquele produto dentro do estabelecimento dele? Sem dúvida. Essa previsibilidade, ela é importantíssima. Para o varejo, o grande varejo, é importantíssimo. Ele tem que saber exatamente se vai ter giro, ou pelo menos ter a indicação de que um produto vai ter giro, por quê? Eu, como fabricante, ou quem quer que seja o vendedor, eu tenho que mostrar para esse varejo que eu já estudei, que eu sei onde está meu público, que eu sei qual o posicionamento de preço, que eu sei basicamente o giro de estoque que esse varejo pode apostar, né? E eu tenho capacidade de investimento em marketing, porque eu tenho que ter publicidade, eu tenho que falar para o público, eu tenho que mostrar um produto ali que eu mostro e falo, olha, o público está entendendo o que é isso, o que é esse produto, para que ele serve. O marketing é importantíssimo nessa fase. Ele sabe o que é. Eu tenho material de merchandising, eu tenho principalmente ativação no PDV. Aí a ativação é com material de merchandising, é com o promotor visitando, que seja isso. Então o varejo quer ver isso. Ele não quer simplesmente que você, é o que a gente chama de selim, que você simplesmente pega o teu produto e joga para dentro do varejo. E depois dali, vida que segue, o varejo que se vire. Não. Ele quer ter certeza, e ele exige isso hoje das indústrias, é que se você colocou o produto ali no meu estoque, eu quero que você também seja corresponsável em retirá-lo dali. E que você me dê essas ferramentas para que esse processo se retroalimente. Ele, então, os grandes varejistas hoje, praticamente, eles gostam muito de empresas, de indústrias que realmente ajudem no processo de vendas através de um bom marketing, de uma boa estratégia de fazer o produto sair da prateleira do varejista e ir para o consumidor final. Eu vou além, né, da tua pergunta, né, se eles gostam de quem ajuda a sair esse produto de lá. Isso hoje é situação sine qua non. Se você não mostrar esse plano essa estratégia de sellout, basicamente você não vai ter sucesso. Isso é muito bacana que você está falando, porque assim, quando a gente estava batendo papo antes do podcast aqui, a gente estava falando, o Brasil tem 24 milhões de CNPJ. E o grande desafio que a gente vê, eu rodo muito o Brasil, atendendo clientes em várias regiões do Brasil, e eu vejo muito que o empresário pequeno, ou o empresário que está deixando de ser pequeno para ir para médio, ele não tem uma visão em muitas das oportunidades tão aguçada de entender, e o varejo eu acho que é uma grande escola para qualquer empresário, para ele entender a regra do que funciona e do que não funciona em termos de crescimento de uma empresa. E eu percebo muito que o empresário no Brasil, pequeno e médio, ele acha que pelo fato dele produzir o produto, já fez a parte dele. Ele não entende que em escala, em varejo, é você fazer parte do processo de venda junto com o lojista ou com a grande rede, é condição sine qua non, ou seja, é fundamental para sair o produto. E aí, com isso, ter mais pedido para a tua indústria fabricar mais. E isso no Brasil, como é que você, que também, poxa, tem tantos anos de mercado, tanta experiência, como é que você enxerga que isso ainda pode ser uma grande oportunidade para o mercado brasileiro, essa mudança de mentalidade do fabricante, dele começar a entender cada vez mais, porque hoje nós temos grandes marcas consolidadas, mas nós temos muitas empresas ainda que não estão nesse momento. Como é que você vê que isso pode se tornar uma oportunidade amanhã de mudança muito do varejo brasileiro, quando o empresário começar a ter essa mentalidade que ele tem que fazer parte do processo de venda? Olha, assim, essa mentalidade de fazer parte do processo de venda, se ele não tiver isso, ele não vai sobreviver. Porque hoje o varejo está se transformando, e já vem há anos, né? Não é de hoje, mas pelas exigências, aí eu falo do grande varejo principalmente, mas o médio também já está nesse momento, e o pequeno
principalmente com o advento, quando eu falo no canal Farma, principalmente que existem as associações, né, o associativismo, que também é muito profissionalizado, então não tem como. Se o fabricante simplesmente chegar lá para falar, tem um produto bom e quero colocar, às vezes pelo relacionamento até coloca, não vou dizer que é impossível, só que questão de tempo sai. Se não tiver, ou então se mantém lá assim, gastando muito dinheiro para se manter numa gôndola, que é caro, né? Ele não vai conseguir. Ele tem que saber que ele tem que levar um plano claro, muito bem estabelecido, um plano estratégico de como chegou esse produto na gôndola, como é que ele vai sair dali, tudo que vai ser feito nessas etapas todas, né? E esses investimentos, porque tudo vai ser investimento, que seja de dinheiro, que seja de tempo. Ele vai ter que ter esse investimento, olhar para o negócio, porque senão, se não houver sellout, não vai ter selinho. Uma hora isso acaba. Porque o varejo vai fazer o seguinte, você quer o produto aqui? Quero, tá aqui. Não vendeu? Devolve. E você paga. Então você pagou 2 vezes, você deixou o produto lá parado e depois você vai pagar por esse produto. Então isso é uma coisa que o empresário e muitos dos que nos procuram, primeira coisa que a gente sempre fala, né, para ele, eu uso isso muito. Fala, você fez esse produto para quem? Para você, porque você acha esse produto muito incrível, legal. Incrível, é o ego da paixão do produto. O pai que fez o filho, né? Exato. Ou você fez isso para vender. Porque se você fez para vender, você tem que falar para quem que você quer vender e entender e ter essa humildade de olhar e falar, de fato, para quem eu quero vender, esse cara vai comprar esse produto, esse consumidor vai comprar esse produto. Olhar tudo que está envolvido naquilo, né? Desde a criação, do que compõe o produto, do preço que esse produto vai chegar, né? E o preço, eu vou dizer para você que nem é o mais importante, porque se fosse, não venderia Ferrari porque é caro, e também não venderia, sei lá, um Fiat Uno porque é barato. Então o preço depende, você só tem que achar quem está disposto a pagar o preço que quer comprar, mas esse produto vai estar numa gôndola, e ali é onde tudo acontece. Se você não comunicar direitos do consumidor, para que serve o produto, comunicar visualmente que ele é atrativo, que o consumidor entenda o custo e o benefício para dispor desse valor, para ter esse produto, esquece. O negócio não anda, fica parado. Me conta uma coisa de curiosidade. No mercado de redes de supermercados, eu sei que a gôndola, dependendo da altura, o produto que está sendo colocado é cobrado um preço, se ele está mais embaixo, mais acessível é outro preço e assim por diante. No mercado farma existe isso também? Também. Você tem também esses pontos quentes dentro da farmácia. Uma ponta de gôndola, ela é mais cara porque ela está na entrada da farmácia. Dependendo da categoria, se você está na altura dos olhos, ele vai ser mais caro. Lá para baixo é mais barato. Às vezes não é nem cobrado se ele já estiver no ponto natural, mas quanto mais próximo dos pontos quentes ou pontos-chave dentro do varejo, ele fica muito mais caro, né? Vou te fazer uma pergunta que talvez não seja nem justo de perguntar, que talvez você não tenha esse número aqui agora, mas para poder o público estar nos assistindo, para eu poder fazer a próxima pergunta baseada nessa. Hoje, nas grandes redes de farma no Brasil, mais ou menos quantas indústrias atendem essas grandes redes? Você sabe mais ou menos isso? Olha, eu vou dizer para você que no mínimo, ali umas 140, 150 indústrias. Eu estou perguntando isso e olha só o público que está aqui podendo assistir esse podcast. Nós estamos falando de um mercado bilionário, né? Porque o varejo é um mercado que movimenta bilhões por ano no Brasil. O mercado farma hoje gira em torno de 240 bilhões. 240 bilhões, 140 fabricantes. Nós temos... Não só assim, mas vamos lá. 140 eu vou dizer que nas grandes redes eles circulam mais ou menos isso, 200 fabricantes no máximo, tá? Óbvio que quando eu pego o mercado inteiro, deve ter muito mais. Mas vamos lá, o grosso de quem abastece essas gôndolas são esses grandes fabricantes. E nós temos 24 milhões de CNPJ e eu tenho certeza que a maioria deles não faz ideia que nas grandes redes, para você poder ser um fabricante que vai abastecer a prateleira dessas grandes redes, o empresário precisa então entender, além do produto, ele precisa ter muita clareza para quem que ele quer vender, como que ele vai chamar a atenção numa prateleira de um varejista do produto dele, como que ele vai criar campanhas para ajudar a sair esse produto da prateleira, ele vai ter que dominar marketing,
estratégia, planejamento financeiro, fluxo de caixa, porque o produto está parado lá e precisa ser vendido para repor dinheiro. E a gente vê, na verdade, que isso não é a realidade da maioria dos empresários brasileiros. Eles só dominam em fabricar o produto e mais nada. E de fato, assim, a maioria dos fabricantes, eles ainda têm essa deficiência, né? Desde a formação, porque, como você disse, eles sabem fabricar. Mas dali para frente, o próximo passo, na escolha do melhor parceiro logístico, que é para tirar da onde ele fabricou para levar para algum lugar. Formação de preço. Ele tem que levar em consideração frete. Aqui no Brasil, se ele não levar em consideração tributo, ele tá morto. Morto. Ele tem que saber, ó, tô saindo de São Paulo, mas vou entregar no Amapá. Tributariamente, isso, qual o impacto fiscal tributário disso para mim? Se o cara não olha isso, ele tá morto. Depois, concorrência. Não, eu concorro com quem? Né? O que esse cara concorre, o que esse concorrente faz que eu vou precisar combater ou mostrar algum diferencial para que o público perceba que eu sou diferente? Então, não tem, são muitas variáveis que ele tem que tomar cuidado, então ele tem que estar preparado. Mas também tem um outro lado, viu, Lima, nesse ponto. O varejo não é feito só desses caras grandes. Você também vai encontrar muito varejo que também não está nesse momento. Então ele também não tem este nível de exigência. E eu vejo, né, nessa minha jornada, que tudo depende. Né? Não existe uma fórmula completa. Eu vi mercados, nessa minha jornada, por exemplo, eu fui numa cidade em Minas, chamada Lagoa da Prata. Aquilo me impressionou. Eu falei, pô... Conheci lá, é diferente realmente. É diferente. E assim, é o quê? Tem muita indústria, né? E lá tem um povo que eles são chamados lá de sacoleiros. É a cidade das sacoleiras, exatamente. Cara, me impressionou o volume de negócios que gira ali, o volume de caminhões que sai para fazer entrega, né? E aí você pergunta, esse cara tá preocupado com frete? Ele faz conta? Não. Esse cara tá preocupado com a parte tributária? Também não. Uma vez, um desses caras, não sei por onde que ele nos achou e foi lá me contratar. Eu falei, cara, eu sou curioso, eu falei, quero conhecer. E eu fui. E eu fui no CD lá do cara, o CD dele. Eu olhei aquilo, eu falei, você tá maluco. Eu olhei aquilo, era caixa, eu falei, como é que você sabe o produto que tá ali? Ou seja... Manda descer e abrir. Exato, não sei qual é o produto que tem. Eficiência logística zero. Eu falei, como é que você sobrevive? Eu fiquei assim, pensei, pra mim é um case disso tudo, porque como é que esse cara sobrevive? E tá lá. E ele falou, meu, põe no caminhão e manda entregar. Eu falo, tá, mas a nota fiscal, como é que você faz? Ele fala, não vamos nem falar disso. Vamos mudar de assunto. Não sei. Ele vai desse jeito assim, não sei. Isso aí é com o meu contador. Eu falei, o teu contador ele fez tudo tributário. Eu falei, cara, ok, mas é uma coisa, você vê que o Brasil ele é diverso também na forma de vender. E assim, na época tava começando os e-commerces, né? Hoje tá. Então assim, o marketplace, né? Quando você olha um Mercado Livre da vida, Amazon, pô, assim, tem infinitas formas de venda. Que não só o grande varejo. Para acessar o grande varejo, esse cara pequeno, ele tem que ser profissionalizado. Ou tem que estar em vias de. Porque senão, é bater, ele pode entrar, como eu falei. Existem chaves que abrem algumas portas, né? Existem. Pode ter uma pessoa com relacionamento, vai lá e põe. Mas se manter, não se mantém. Não tem jeito. E Anderson, depois de toda essa trajetória tua, quando que você percebeu na sua cabeça, assim, falou, opa, eu entendi que eu enxergo de uma forma um pouco diferente do tradicional do mercado varejista e que aqui tem uma boa oportunidade para eu dar consultoria na forma como eu faço e isso depois se tornou essa competência de resultado que você é hoje no mercado de varejo farma? Bom, como eu falei, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de entrar num assunto, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou procurar quem sabe mais que eu para poder também entender e aprender. Eu vindo de uma distribuição de medicamentos, depois contratado por uma empresa multinacional que viu a oportunidade de também ter farmácias aqui no Brasil. Fiz parte do time, né, que fez e tratou dessa expansão das farmácias aqui no Brasil. E eu via o quê? Eu olhava, via muito produto bom, que tem muito fabricante com produtos bons que não são das grandes indústrias, dos grandes fabricantes. E eu sempre perguntava assim pro time, né? Eu liderava, tipo, pô, por que esse produto não vingou? O que aconteceu? Cadê aquele produto que eu vi que era bacana? Falei, cara, o cara veio aqui, deixou um catálogo, deixou uma tabela de preço.
e nada. Os caras nem olhavam, falavam, não vou nem dar atenção. Então você vê que tinha muita oportunidade, né, para isso, para desenvolver produtos bons e oportunidades de fato em produtos inovadores e que não era dada atenção. E aí quando eu meio que dei o meu tempo dentro do varejo, falei, já tenho a experiência necessária, estudei muito varejo, conheci o varejo no mundo inteiro e eu vou te dizer que, cara, assim, varejo, se quer saber onde é varejo, é Estados Unidos, é lá. Lá você vai saber o que é varejo de verdade. O restante do mundo é muito localizado, não é tão desenvolvido. Óbvio que agora a China também, né? Mas então esse cara ele tem que ter essa consciência de que ele vai ter que aprender, vai ter que estudar. Estudar o que ele tem em produto. Então eu via lá, meus produtos, cadê? Não tá. Porque o cara não fez a lição de casa. Eu vi essa oportunidade porque eu falei, bom, a maioria do Brasil, como você disse, é pequena empresa, é pequena e média. As grandes não precisam de uma empresa como a AS Business, por exemplo, do Anderson, porque ele já tem estudo de mercado. Agora, um cara médio e um cara pequeno, muitas vezes ele contrata esse vendedor que não se prepara de forma correta, ele só vai no lugar e deixa o catálogo dele, deixa uma amostra do produto e deixa uma tabela de preço. E o cara que faça a análise. Se você for pensar numa grande rede hoje, um comprador de uma grande rede, ele cuida pelo menos aí de 30, 40 indústrias. E aí cada indústria dessa você põe aí pelo menos, dependendo do segmento, 30, 40 SKUs. É impossível. Fora as tarefas do dia que esse cara tem, é impossível dele dar atenção. Então se você não leva tudo muito bem mastigado, o estudo já feito, a chance é mínima. Então eu vi essa oportunidade. Eu falei, bom, se eu fizer esse trabalho que o meu time não vai fazer, porque ele não tem como, porque o cara atende dezenas de indústrias, não vai para frente. Então eu comecei a fazer o quê? Chamar esses fabricantes, né? No início eu chamava esses fabricantes e falava, bom, eu vou fazer um estudo de mercado para você, eu vou te mostrar o caminho, vou te falar como é que o seu concorrente se posiciona, do que ele é feito, como que o varejo enxerga essa categoria, como é que a gente pode melhorar o posicionamento para essa categoria, e aí sim a gente dá o segundo passo, que é de fato apresentar dentro do varejo, mas com toda a estrutura pronta. E aí foi tendo sucesso. Então, mas no fim, o que a gente deixa para essa pessoa que nos contrata, por exemplo? É que ele tem que fazer isso por ele. Eu não estou inventando a roda. Isso é o básico, é o que tem que ser feito. Agora, tem profissional para fazer isso? Aí do lado do fabricante? Nem sempre. Eu tô vendo assim, melhorou muito do que era meu tempo de varejo, melhorou muito. Você vê gente muito bem preparada, mas que também não tem como o cara abraçar o mundo. Ele precisa ainda de outros mais bem preparados. Então eu falo, uma indústria, ela tem que ter um cabeça, óbvio, mas ela tem que ter esse cabeça que ensine os outros a esse mesmo processo. E que isso seja assim, paulatino. Olha, todo dia você vai ter que sair, é um mantra. Você vai ter que olhar isso, vai ter que ver mercado, você vai ter que ver posicionamento, você vai ter que entender se o teu produto tá ativado de fato no ponto de venda, se eu preciso de uma ou outra ferramenta de merchandising, que seja até um promotor que vai ajudar com que esse sell-out aconteça. Então, é uma série de fatores. Amigo, eu quero que você entre um pouquinho mais nisso, porque esse assunto está muito interessante. Eu acho que quem está nos assistindo deve estar curioso para aprender um pouco mais com toda essa narrativa que você acabou de colocar. Se eu sou um empresário, eu não atendo o mercado farma, mas eu sou um fabricante, eu tenho um negócio. O que você pode dar de dicas ou de conhecimento básico para essa pessoa, para ela, quando ela for pensar assim, tá bom, eu ouvi o Anderson, eu entendi que eu tenho que fazer pesquisa de mercado, mas eu nunca fiz pesquisa de mercado, eu só fabriquei. Ou sou um prestador de serviço, eu só prestei serviço. Eu nunca pensei em fazer pesquisa de mercado e entender a importância disso. Qual a dica assim, que você pode dar um direcionamento para esses empresários que estão nos ouvindo? Falar assim, olha, você quando for fazer uma pesquisa de mercado, você tem que olhar isso. É o mínimo. Já, você saindo do zero e fazendo isso, já vai fazer uma diferença no teu negócio. Você pode falar um pouco quais seriam esses pontos que ele teria que observar? Os pontos principais, ao meu ver, de observação quando você quer acessar algum mercado que você ainda não tem, né, que é a pesquisa. Eu imagino, porque se também não fizer isso, não tem nem possibilidade, é primeiro conhecer quem é o consumidor, né, e entender que, pro passo que ele quer dar,
se esse consumidor de fato está disposto a comprar o produto que ele está querendo vender. Porque muitas vezes, como eu falei ali, o consumidor ele se ilude. O fabricante se ilude. Ou porque ele faz um produto que para ele é muito bom, mas que ele não consegue comunicar esse varejo, na verdade o varejo em primeiro lugar e depois o consumidor, que esse produto dele é tão bom assim. Então ele já encontra dali uma grande dificuldade, né, para poder sair. Então primeiro entender o consumidor. Eu tenho uma história assim que é muito legal. A gente estava fazendo um trabalho para uma empresa que faz aparelho de controle diagnóstico. Importa, né? Ele importava e nacionalizava aqui. E eu, conversando com o dono dessa empresa, né, não vou citar nomes, óbvio, mas ele falou, não, meu produto é o melhor do mercado, porque ele tem a tela assim, assado, tem tantas posições e tudo ele falava, tudo que era característica do produto dele. Aí eu sentei do lado dele e falei assim, o senhor perguntou para quem quer comprar se eles querem esse produto desse jeito? Aí ele falou, não, lógico que é, todo mundo que tem hipertensão precisa disso. Eu falei, sim, mas você perguntou se ele quer esse jeito que você está perguntando? Bom, no final da história eu consegui convencer de fazer uma pesquisa com o consumidor. Então, nós tínhamos uma parceria com uma rede, chamamos, escolhe os clientes principais de vocês, vão fazer uma pesquisa com eles. E colocamos o produto dele e os concorrentes, que não tinham as mesmas funcionalidades, né, que ele tinha, né, as mesmas características, mas entregava o que o cara queria, que era a mídia de pressão. Desculpa. E vamos lá, perguntar. Aí eu perguntei tudo que ele falou que era diferencial. Esse produto, a tela tem que ser maior. Aí o cliente falou, não, eu enxergo. Porque eu falava, esse é um produto que ele é muito sensível ao preço. A variação de preço ele é muito sensível. Então eu preciso baratear o custo de produto. Não adianta. Ele falava, não, mas o meu velcro é o velcro que o macacão dos astronautas lá da NASA. Eu falei, cara, o consumidor não tá nem ligando para isso. Ele quer um produto que você ponha e o principal, que a informação que apareça ali para ele seja uma informação fidedigna. E aí nós chamamos os clientes, fizemos um café da manhã e vamos lá testar. O que no final da história saiu? O cliente estava um pouco se lixando para tudo que ele estava falando. Ele falou, eu preciso de um produto que caiba no meu bolso, que eu perceba o valor desse produto, então eu posso pagar, né? Eu estou disposto a pagar e que esse produto entregue o que ele está dizendo que vai entregar. Agora, se o velcro é da NASA, se pode ter a pessoa, que se preocupe, mas vai ser um nicho. Escala não vai dar. É um nicho, escala não vai dar. Então eu digo que é principal, primeira coisa, entender o consumidor, para quem ele vai vender. Se de fato esse consumidor estaria disposto. Porque o Brasil está cheio de fabricante. Eu fabrico shampoo. Todo mundo usa shampoo, mas o seu shampoo, o consumidor vai querer comprar? Não sei. Você tem que entender se sim. Se é o mais do mesmo, entrou eu tenho que ter algum diferencial. Sou mais barato, ou eu tenho algum componente diferente, o que quer que seja. Entender o consumidor para mim é o ponto principal. Esse de todos é o principal. Entender para quem eu vou vender, se de fato ele vai fazer sentido. Anderson, você, depois de tanto tempo no mercado, como você acabou de colocar, toda a experiência tua, olhando para trás, qual é o conselho que você daria para o Anderson de 25 anos atrás? Olha, essa pergunta é difícil. Porque eu sou um cara, né, até minha esposa às vezes brinca e fala, cara, você vive no futuro. Né? Porque eu fico pensando muito no além do que eu vou fazer. Mas eu teria dito, estuda mais. E olha que eu estudei bastante, mas estuda mais. Entenda melhor o consumidor, porque até eu descobrir isso, para mim é peça-chave. Entender para quem você está vendendo, para quem você está fazendo negócio. Entender de pessoas, né? Olha, eu vou dizer que é o importante quando você fala de negócio. Porque uma coisa é produto e para quem você quer colocar. E você vai entender o consumidor. Agora, quando você fala de relação de negócio, é entender de pessoas, é gostar de pessoas. Né? Então, por muitas vezes eu, no início de carreira, embora buscasse muita informação e estudasse, eu não tinha esse traquejo para lidar muito bem com pessoas. Eu ia com muita informação, mas eu não tinha aquele traquejo de lidar com pessoas. E aí, depois de muitos anos, eu descobri que é a junção dos dois. Não adianta você ser uma pessoa rasa, né, mas muito legalzona. Você vai chegar até um determinado ponto e dali para frente não vai. E eu conheço muitos assim. Como também não adianta você ser um cara extremamente técnico, mas que não consegue se relacionar, não tem empatia. Esquece. Você também vai até um certo ponto, mas dali para frente não adianta. É a junção dos dois. Você tem que ser uma pessoa com uma inteligência emocional bem desenvolvida
e também uma parte técnica, que você tem que demonstrar a autoridade do que você está falando, né? Do que você está demonstrando, para poder aí sim você juntar essas duas questões e aí vai ter sucesso. Essa junção, então, você poderia dizer que é o que a vida te ensinou, que nenhum MBA na vida poderia ter te ensinado? Nada. É a vida mesmo. É você tomando as pancadas, porta na cara, perdendo dinheiro com o negócio. É nisso que você aprende. Porque você vai no MBA e você vai ver estudos de caso, né? Você vai lá pro MBA e o cara vai falar, tem um estudo de caso aqui de um cara que se deu muito bem. Geralmente eles mostram tudo que dá certo. Mas dos que eu fiz, pelo menos eu não lembro. Você vê, se falaram, eu não lembro do que deu errado, né? E vai dar errado em algum momento na tua vida. É como eu estava dizendo ali fora da nossa conversa. Eu sempre procurei trabalhar com pessoas que fossem melhores que eu, e eu digo melhores no sentido de ter competências que fossem diferentes da minha, né, para que a gente se complementasse. Então, sempre busquei isso. Porque às vezes você também não pode deixar o teu ego inflar e falar, eu sei tudo. Eu conheço muita gente, muito fabricante, muitas pessoas, até do próprio varejo, que é assim, eu sei. E quando você vai ver, eu já tive contato, e não é assim. A gente tem sempre que ter a humildade de entender que não sabemos tudo, nem de tudo. Tem sempre alguém que vai ser melhor que nós, vai ser melhor que a gente em algum aspecto. Então, isso para mim é importante, ter humildade de entender que por mais que você estude, por mais que você tenha informação, você tem que ter sempre essa humildade e inteligência emocional para entender que você vai ter que precisar de outras pessoas. Ô Anderson, eu ouvindo você aqui falar e veio uma coisa na minha cabeça e eu quero te fazer essa pergunta. Eu vejo muito, depois de tanto tempo fazendo o que eu faço também, mais de 20 anos, hoje em dia eu juntando o conhecimento, o estudo, com a relacionamento de pessoas, eu aprendi a juntar isto e eu farejar. Se o cara é grande ou se ele é médio, eu consigo farejar se aquilo não está parando de pé mais. Você, depois de tanto tempo também, com tanto estudo de mercado e aprendendo a se relacionar mais com pessoas, a comunicar com pessoas, hoje em dia acontece muito do Anderson ser procurado por alguma empresa e ele começar a conversar com o empresário e falar, esse cara tá quebrando, ele tá na porta da esperança, achando que eu sou o Silvio Santos dele, a porta da esperança, a salvação dele. Isso acontece muito no teu posicionamento hoje de mercado e no mercado de varejo farma? Ou hoje isso está mais selecionado, quem bate na tua porta já não é mais esse perfil de grande empresário que está quebrando e fingindo que está bem ainda? Não, acontece ainda. Acontece, né? De alguns baterem, a gente, lá no escritório, por exemplo, né? É um escritório de desenvolvimento de negócios, de trade marketing. Conta, de vez em quando bate alguns desses, a gente tem um comitê, por isso que a gente tem um comitê, até porque eu falo sempre assim, não adianta só a minha visão. Eu ponho os outros profissionais que estão envolvidos no negócio para ouvir, para que nós todos tomemos a decisão em conjunto. É um colegiado, né? Eu falo sempre que nesse aspecto eu gosto da democracia. Mas por quê? Porque tá todo mundo no mesmo nível de quem tá votando, né? Então, cara, aqui tá tudo certo, né? Tá todo mundo muito parecido no conhecimento e na sensibilidade. Pode ser que eu não tenha percebido uma coisa ou outra. Só para esclarecer, não é que eu não gosto de democracia, eu adoro democracia, só não acredito do jeito que ela é hoje, né? Então, sou muito mais republicano. Me fala um pouco mais, que as pessoas precisam aprender. Você falou uma coisa muito importante aqui, que pouca empresa no Brasil e pouco empresário no Brasil utiliza. Comitês para tomadas de decisão no negócio. A gente vê muitos negócios hoje em dia no Brasil sendo tomadas as decisões unilateralmente, normalmente pelo fundador, né? Então, sem muito fundamento, é no achismo. Eu queria, já que você tocou nesse assunto de comitê, mesmo sendo uma empresa prestadora de serviço, eu quero que você mostre para o empresário que é fabricante, ou que é distribuidor, ou que é prestador de serviço, qualquer negócio pode ser criado um comitê, ainda que pequeno, familiarmente, e eu quero que você fale um pouquinho como é que é na prática esse comitê lá no teu negócio. Bom, o comitê lá no escritório especificamente, nós
primeira reunião de abordagem, né, com esse fabricante, eu busco a maioria das pessoas que estejam disponíveis, né, no momento, porque o escritório são dezenas de pessoas, né, então eu escolho algumas pessoas que estejam disponíveis para ouvir o que o empresário está apresentando e qual o objetivo dele, né? Assim, na hora a gente nunca fala nada, assim, a gente só ouve, entende, anota, e aí a partir daí nós vamos fazer um estudo para saber a viabilidade, até estudar a empresa, quem é, como que ela tá, a situação, para saber se ela vai conseguir chegar mais longe, e aí sim a gente faz o comitê. De fato, ó, de tudo que você ouviu, de tudo que você pesquisou, de tudo que um ou outro, então todo mundo vem com a informação para que a decisão se a gente vai abraçar o projeto ou não, ela seja de fato muito embasada, né, na experiência que a gente tem, obviamente, porque não existe nada de novo, né? Nada novo, pode ter alguma coisa que evoluiu, mas novo basicamente não surge tantas coisas novas, né? E essa experiência de mercado. E o dado de mercado que é coletado. Então, e o comitê nosso funciona muito parecido com o que é um comitê dentro de um varejo. Então, assim, é meio que o que a gente faz ali é uma antecipação do que vai acontecer lá no varejo. O varejo, ele faz o quê? O cara o profissional lá do compras, né, o comercial, ele traz a oportunidade, ele leva para dentro do comitê. Ali no comitê vai ter uma pessoa de pricing, vai ter uma pessoa de gestão de categoria, e cada um deles vai trazer a visão desse setor do negócio para falar se aquele produto ele deve ou não estar dentro da gôndola desse varejo. E a gente faz basicamente uma prévia disso. Como a gente já sabe como funciona, até porque viemos de varejo, fizemos isso muito, né? Então a gente faz a mesma coisa. E aí a gente volta para esse fornecedor, né? Para esse fabricante, com um veredito. Olha, teu produto é assim, mas do jeito que você está posicionando, ele talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Se for assado, vai ter uma chance de sucesso um pouco melhor. Porque o difícil, Lima, não é você conseguir uma reunião para apresentar um produto. Porque o varejo, ele tá aberto a isso. Isso aí... Ele quer produtos bons, ele né? Quer, exato. Ele quer de alguma giro. coisa... Ele quer alguma coisa que na gôndola dele que faça ele concorrer com tanto o varejo que está do lado dele, quanto uma indústria aqui que tem um peso muito grande dentro do negócio e ele fica muito à mercê das decisões dessa empresa. Ele quer poder achar alguma coisa que... agora você não pode falar tão grosso assim comigo. Eu, quando era varejo, isso era louco para achar um cara para... Quando entrou eu estava no varejo, foi quando o genérico explodiu. E eu, né, trabalhava com farma, tinha aqui os medicamentos, as indústrias, as multinacionais, algumas nacionais grandes ditando. Quando entrou o genérico, falei, pô, na época a participação era pequenininha. Pequenininha. Né? Mas eu falei, bom, entrou um tubarãozinho nesse aquário, porque os caras nadavam e não tinha predador, era entre eles. Quando entrou um genérico, por exemplo, é o caso desses. Então, eu vejo que o comitê ele serve para isso. Fala, teu produto ele vai poder ser um tubarãozinho no meio desse aquário das grandes indústrias que dominam as gôndolas. Porque se você olhar uma gôndola de supermercado, ou de uma farmácia, ou de qualquer varejo, e você for ver quem são os fabricantes, basicamente 80% ali está dentro das grandes, dos caras, dos mega fabricantes. E fica 20% nessa briga. Então eu preciso entender que eu vou querer concorrer com quem? Qual é a qualidade desse meu produto? Muitas vezes o produto de fabricantes eu já vi muito melhores do que um cara grande. Muito melhor. Só que ele não tem o poder de investimento que esse cara grande tem. Então ele vende a embalagem, ele vende a propaganda, mas não é um produto tão bom quanto um cara menor. Então se esse cara não tiver muito bem embasado para estar ali, ele não vai conseguir. O que a indústria, eu vejo que um fabricante ele tem que ter em mente que quando ele vai para o varejo, aquele centímetro quadrado que o produto dele está ocupando tem um valor para o cara do varejo. E ele responde por aquele valor. Então o produto dele só vai estar ali naquela gôndola se gerar mais riqueza que o anterior. Se não, não vai estar. Então para isso ele tem que estar muito embasado, né, para levar um diferencial, né, que seja de margem percentual, que seja de margem financeira, que seja um produto com inovação, o que quer que seja. Mas para estar ali, aquilo ali é um custo e é caro. Ele, para estar naquele espaço, ele tem que gerar isso. Você participou da abertura de
dezenas e dezenas de farmácias, centenas, melhor corrigindo, de uma empresa consolidada mundialmente. E com isso eu acredito que você aprendeu muita coisa ali que você trouxe como experiência de vida para o teu negócio. Se eu sou hoje um filho de um empresário industrial, fabricante, ou se eu sou um jovem que está iniciando a carreira e quer empreender, quer fazer negócio no Brasil, você recomendaria qualquer profissional jovem desse a passar por uma experiência de uma grande companhia para poder ter bagagem para depois começar o negócio? Ou você é daquele que fala, não, começa o negócio e aprende a trocar pneu rodando? Não existe uma fórmula, tá? Eu aprendi a trocar o pneu rodando. Mas, se tiver a oportunidade de viver no varejo, o varejo é a maior escola do mundo. Não existe... Você pode fazer quantos MBAs você quiser na vida, estudar tudo que você quiser, pegar a biblioteca da Alexandria e ler inteira, você não vai conseguir. Porque o varejo é a vivência, é a verdade. Ali sim o negócio acontece. Tem muita coisa que você olha numa sala, numa cadeira de faculdade, de MBA, que no final da história não se aplica na vida real. É bonito a história. Ele pode dar certo numa vez, ter dado certo uma vez, outra, mas não é regra que vá dar certo sempre. O varejo ele te ensina exatamente a vida como ela é. É duro. Cara, o varejo, assim, eu falo para os meus colegas assim que já foram de varejo, que estão, eu falo, cara, o varejo ele tem tempo de validade para as pessoas. Porque ele precisa. Então, precisa se reciclar o tempo inteiro, chega uma hora que te mói. Então, se um jovem ele tiver a oportunidade de ter essa experiência, eu garanto que ele vai chegar com uma casca muito grossa para quando ele tiver que assumir o negócio. Né? Se ele não tiver, tudo bem. Mas ele vai estar mais suscetível a erro, porque o ser humano ele aprende como, né? Estudando e com a experiência. Quando você só estuda, você só tem a teoria. Aí você vai ter que ver na prática o que acontece. O varejo ele vai te dar a prática. Né? Vai ter coisas que vai falar, tudo, eu aprendi que tal coisa funciona assim. Aí você vai para uma loja e você vai falar, putz, mas se eu fizer desse jeito, eu vou ter problema. Não é bem assim. Né? Então, o varejo ele dá essa Esse bagagem. ponto é tão interessante porque, assim, eu vejo que o mercado, de forma geral, seja prestador de serviço, seja fabricante, seja lojista, varejista, eu vejo que o mercado está mudando muito, né? A tecnologia, a entrada de IA muito nos negócios. O brasileiro está descobrindo muito o uso da IA, ainda que de forma ainda muito iniciante da potencialidade da IA, mas está começando a cada dia pôr mais na rotina. Você com um profundo conhecimento em dados, em BI, em dados de mercado, para onde que você acha que vai o mercado de estudo profissionalizado do que você faz hoje, de forma geral, para o mercado brasileiro para os próximos anos? Como isso é relevante para o mercado para os próximos anos, na tua visão? Olha, eu tenho certeza que qualquer profissional que não tiver inserido e ter o conhecimento profundo de inteligência artificial, vou dizer, nos próximos 10 anos, dali para frente, vai ter problema. Vai ter problema, porque isso já é uma realidade. Eu tenho certeza que as próprias empresas, né, quando eu falo varejo, ela também está indo por esse caminho, porque ele vai ter uma análise de dados muito mais fria e rápida do que um ser humano. Não tenha dúvidas nenhuma. Eu uso bastante, né, eu tô com 55 anos, cara, e assim falo, pô, eu uso muito, mas o que eu faço? Eu discuto com a inteligência artificial, né? E eu falo, pô, se ele me retorna esse tipo de resposta assim, imagina daqui 10 anos, né? Que vai estar isso tudo disponível de fato. E eu tô chutando alto 10 anos, porque pode ser que aconteça muito antes. Eu acho que é muito antes. Entendeu? Do jeito que tá indo. Então, assim, hoje, quem não tem acesso e não utiliza essa ferramenta, vai ficar muito para trás. E o varejo, eu tenho certeza que mais uns anos vão surgir, principalmente quando eu falo desse profissional comercial. Esse cara. Né? Porque tudo que ele faz ali pode ser automatizado. 100% do que um cara do comercial faz. Ele tem uma gestão de categoria que pode ser o cara que... Aí sim, o ser humano que tem a sensibilidade, a experiência, o feeling para falar que produto que eu vou pôr ali na gôndola. Mas dali para frente, análise de dados, de mercado, de entender a relevância de um produto desse
dentro do contexto do varejo, se o público que ele atende, com o CRM que esse cara produz, se o público que ele atende tem ligação com o produto que ele quer vender, a inteligência artificial vai fazer isso, ó. E eu vou dizer mais, que se já não estiver sendo feito, mas o cara que fizer isso e apresentar para o varejo, eu acho que ele vai criar uma revolução em algumas posições dentro do varejo. Porque... Eu fico tão, assim, apaixonado com esse assunto. Eu confesso a você, eu sou um pouquinho coisa mais novo que você, mas estou na juventude, perto de 2, 3 aninhos ali. E eu confesso a você que até um tempo atrás eu não usava absolutamente nada de IA. Eu era um profissional que ia ali na unha mesmo, sabe? Com conhecimento de vida, com conhecimento de muito estudo, fazendo o que eu sabia fazer de melhor. E aí a IA entrou na minha vida para eu enxergar o aspecto inicialmente comercial do meu negócio, como você mencionou. E a gente tem uma equipe de desenvolvedores de tecnologia hoje dentro da empresa para aprimorar soluções e tudo mais, mas eu sempre olhava à distância isso. Quando foi introduzido a parte de growth, de marketing aqui dentro da empresa, eu tive que ter a necessidade de aprender algumas habilidades que eu não tinha. E eu fui procurar na IA isso. E eu confesso para você uma coisa, em alguns meses eu me apaixonei de um tanto no que a IA potencializa o raciocínio de quem sabe fazer as perguntas certas para ela, para achar dados de mercado, que me encantou a rapidez e a precisão de informação quanto a números de mercado. E eu falo isso porque eu sou um prestador de serviço jurídico. E quando a gente pensa nisso, eu sou, ao mesmo tempo que eu presto serviço jurídico, eu sou muito estrategista para o meu cliente em planejamento tributário. Só que eu fazia planejamento tributário com o conhecimento de 20 e poucos anos, só que eu tinha que ficar uma semana para fazer uma estratégia para um cliente. Hoje eu faço em minutos, porque eu pego o conhecimento com a velocidade do algoritmo da IA e faço ela pensar junto comigo e eu vou provocando isso. Eu fico pensando no Brasil, e essa narrativa eu fiz para poder chegar nessa pergunta, eu fico pensando quando o empresário brasileiro, independente do tamanho dele, ele começar a se interessar pelos números de mercado para ele poder saber para onde ele vai ir para tomar as decisões, como isso vai transformar esses 24 milhões de empresários do Brasil. Porque você hoje aqui no podcast falou uma coisa muito interessante que eu concordo 100%. Não é questão de valor do dinheiro que custa um produto ou um serviço. É você saber aonde está o cliente que está disposto a pagar aquilo, se o produto ou serviço que você está oferecendo é o que o cliente está procurando e qual o tamanho dessa demanda. Quando você começa a juntar essa tríade, você forma uma chave de escalabilidade do teu mercado. Exatamente. E a IA ajuda muito para quem não tem uma empresa como a do Anderson para poder atender ela. Então a IA passa a ser um agente de dados para ele poder escalar no mercado, é isso? É isso aí mesmo. A IA, uma das funções, eu sempre encaro a tecnologia de forma otimista. O ser humano ele vai encontrar o seu espaço. Foi assim na Revolução Industrial, que todo mundo achou que a máquina ia tomar o lugar, e não. O ser humano continuou fazendo e vai continuar. Ele vai encontrar o espaço. É óbvio que vai mudar muita coisa, vai mudar o jeito de lidar, né, com a profissão. Sim. Dali para frente. Mas hoje a IA, para tudo, esse pequeno industrial, enfim, que está iniciando, como você falou, um jovem que tem lá uma ideia boa, esse jovem eu tenho certeza que ele é linkado nisso, tenho certeza, né? Um cara desse, dificilmente você vai encontrar um jovem que não é. Mas pelo menos vai dar, para quem tem um pouco mais de idade, um pouco mais de dificuldade, né? Bom, ele dá o start, pelo menos vai dar um insight, primeiro insight. Pô, o que eu procuro? Se ele fizer essa pergunta, olha, eu estou fabricando um copo, onde eu vou? Se ele fizer essa pergunta, a IA vai responder para ele alguma coisa que vai dizer, vai dar um insight para ele. Falar, pô, vai primeiro na feira do teu bairro, monta ali uma barraca. Ele vai falar alguma coisa nesse sentido. Começa de algum jeito para você pensar, pô, ali tem um espaço. Ele te traz insights.
Quando, obviamente, no teu caso, no meu caso, que já tem uma experiência de mercado, já tem uma experiência, uma vivência de mercado, as perguntas são mais profundas. Sim. E você, como você diz, é a mesma coisa. Eu vou fazendo uma pergunta, ele vai me dar uma resposta, eu leio tudo, eu pergunto em cima da pergunta, eu vou. É incrível isso. Enquanto não sair o que eu... Espremeu o suco da laranja, né? Eu não paro, né? Então, a minha esposa fala, pô, eu sei, não... Eu falei, cara, agora eu gostei da brincadeira. Somos dois. Eu gostei da brincadeira, né? E eu uso bastante lá para dentro do escritório, porque muitas vezes eu discuto, eu falo, olha, eu tô nessa linha de raciocínio, o mercado é esse, o produto é esse, a categoria é essa, o shopper é esse. Eu tô querendo fazer tal coisa. Aí eu falei, me dá a tua visão. Ele vai me trazendo mais dados. Eu junto os dois. Falo, pô, daqui eu espremo esse suco. Eu tô trazendo a minha experiência, que aí é onde ele não tem. Que é o quê? É a vivência. Vivência, perfeito. Isso ele não tem, eu tenho. Eu falo, olha, eu vou dar exemplos concretos do que acontece. Ele vai me trazer dados. Eu vou juntar os dois e dali dali eu tiro essa síntese, né, do que de fato... e eu uso bastante isso, né? Que eu imagino que dê certo. Eu tenho uma taxa de acerto grande, né? Boa. Porque eu junto as duas coisas, então acaba tendo uma taxa de sucesso bem grande. Ô Anderson, já teve algum caso de os dados mostrarem que aquele produto tinha potencialidade de mercado, porque os números davam isso, e no final não gerou aquele resultado pretendido? E se acontecer algum case desse na tua trajetória que você tratou, o que você acha que deu errado para os dados falarem uma coisa e o mercado falar outra coisa na hora de consumir? Já tem vários casos desse, né, dos dados apontarem uma performance e você, quando vai ver de fato, né, pro teu produto, porque ele não vai dar, geralmente não vai dar o dado do teu produto especificamente, porque se ele já tá dando certo, mesmo assim, não, vamos falar que pode dar sim, ele tá dando certo no Brasil inteiro, mas você pega e vai pôr num lugar e não dá certo. E eu vou dizer que aí eu vou falar especificamente de varejo, que é o coração do varejo, é a execução. Você pode ter o melhor produto do mundo, se você pôr e apresentar ele para um consumidor e você não tiver uma execução perfeita ou bem feita, esquece. A chance de dar certo, ela diminui muito. Pode dar? Pode, mas diminui. Quando você tem um varejo que se preocupa muito com a execução, e é difícil, então, porque você vai falar, putz, mas eu fui em tal loja, mas não estava legal. Não, porque é difícil. Você manter uma loja bem arrumada, bem comunicada, precificada, é bem difícil. É um trabalho árduo. Por isso que existem, além da equipe de execução que tem dentro das lojas, dos supermercados, das farmácias, você tem equipes de promotores, né, que a gente chama lá no escritório de agentes de sellout, que ajudam a manter essa execução. Então, para mim, a palavra-chave de dentro do varejo é execução. Então, pode ter o melhor dado do mundo que te indique que aquilo ali vai ser um sucesso quando bate no varejo. Se não for executado, a execução não estiver correta, a exposição não estiver boa, esquece. A chance de... ele cai pelo menos 50% a chance de sucesso, né? Tem empresas, varejos, eu não vou dizer que se preocupam mais, todas se preocupam muito, mas tem empresas que executam melhor que outras, né? E esse, para mim, é o maior diferencial competitivo, porque comercial por comercial, você não vai ter um comercial num lugar melhor que o outro, né? Porque eles utilizam os mesmos dados, negociam basicamente com as mesmas empresas, o modus operandi é o mesmo de cada um deles. Então o comercial ele não se diferencia tanto de um lugar para o outro. Pode ter uma empresa que tem uma área tributária melhor que a outra, então consegue encontrar caminhos que vão dar uma melhora competitiva de custo do produto, uma eficiência, né, na verdade, competitiva. Pode ter um cara ou outro que tenha uma eficiência logística melhor, então ele consegue entregar um produto mais rápido para o outro, mas daí assim, tudo desemboca onde? Na loja. Ali, se ele não tiver bem exposto, se não tiver precificado direito, se não tiver um lugar limpo, iluminado, não tiver funcionários dispostos a atender o cliente ou orientar, esquece. Esse negócio vai por água abaixo. Anderson, esse ponto é um ponto, acho que
hoje muito hypado pelas redes sociais é essa mudança dos fabricantes de ir na ponta lá, no lojista, no varejista. E aí a gente pode usar um exemplo aqui do João Adib, que é um cara que está fazendo muito isso no segmento farma. Um grande fabricante que resolveu criar um movimento e mostrar para o lojista que ele está ali junto com o lojista, com o varejista das grandes redes e dos pequenos unidades de farmácia também. Como é que você vê, para quem não tem isso, como uma rotina de negócio? Porque durante muito tempo a gente viu que o fabricante ou industrial, ele é muito chão de fábrica, né? Então ele não se relaciona muito com o lado de fora da fábrica, ele deixa para o time comercial dele. Como é que você acredita que nos próximos anos esse movimento tende a crescer do dono do negócio, ir lá para ver o que está acontecendo, ver se o produto dele está bem posicionado na gôndola, conversar com o balconista? Como é que você vê que esse movimento ele tende a crescer ou a diminuir? É só mais uma onda, uma marola que vai e volta? Ou você acha que realmente é um tsunami, a tendência é ir e sair destruindo quem não está fazendo esse tipo de movimento? Não, eu acho que esse movimento do dono do negócio, do dono da indústria, ele ser a cara de fato, tanto dos produtos, isso tende a aumentar, até porque o João é um cara fora da curva, né? Ele é um cara fantástico, assim, como empresário, não tem, olha, o que eu conheço como empresário, né? E estrategista de marketing é muito bom também, né? Muito bom. Eu já fiz, na minha época de varejo, alguns negócios lá com eles, lá na época. Assim, ele sempre foi esse cara que ele é mesmo, né? É natural, ali não é uma coisa ensaiada. Não. É assim, o que eu conhecia era isso aí mesmo. Ele estava na frente do negócio, ele gostava de estar com o cliente dele. E ele abriu uma tendência. Então, vão existir outros, né? Não sei, né? Assim, vai ter que ser um cara que também saiba se comunicar, como ele sabe, né? Porque daí tudo também desemboca na comunicação, né? Tanto que se você for ver no Brasil hoje, de bate-pronto, eu conheço ele, né? Que tem essa pegada mesmo, né? E ele fomenta isso mesmo bastante dentro da empresa dele, né? Para os demais Eu acho também. que os concorrentes estão perdidos com esse movimento dele, assim, em termos de posicionamento de marketing, né? Porque o mercado varejo de fabricante de medicamento é um mercado que às vezes você não sabe nem a cara do dono da indústria. Exato, a maioria não sabe. E ele, assim, tanto que dá certo isso, né? Que ele saiu, eu lembro que eu não me lembro exatamente quando, né? Ele falou, 2006, eu não lembro, no começo dos anos 2000, né? Do faturamento de 120 milhões para hoje, acho que em 10 anos, 2016, não me engano, para 5 bi. Pô, então isso aí você tem que falar, deu certo. Né? Não... Tem algo de bom aí que não, tem que ser observado. Um dos gurus do varejo, o maior guru do varejo, né? Que é o Sam Walton, que é o fundador do Walmart, que é a maior rede de varejo do mundo. E ele falava, cara, você tem que olhar o que teu concorrente faz de bom e copia. Só que você tenta copiar melhor. Ele não tinha vergonha de copiar o que o outro faz de bom. Ele simplesmente copia o que faz de bom. O que ele faz de ruim, descarta. Mas faça, copia. Se você faz uma coisa boa e ele não olhar para você, ótimo para você, porque você vai continuar fazendo sozinho. Agora, se você vê que ele fez uma coisa boa, sobretudo em execução, copia. Tenta melhorar até ficar melhor do que ele tá. Então, eu acho que, assim, deveriam ter mais empresários colocando a cara na frente do negócio, né, do produto principalmente, mas óbvio, tem que ser alguém que saiba se comunicar, e aí é o que você falou. A característica desse empresário brasileiro é muito mais fabricar mesmo, né? Mas pode encontrar lá no meio da empresa, né, algum dos sócios, enfim, que tenha mais essa facilidade para cima. Eu acho que isso aí é um caminho sem volta, né? Porque senão o João vai ficar sozinho fazendo isso, só ele. Anderson, nós estamos num momento em que o Brasil está passando por mudanças significativas na precificação de produto, porque a carga tributária está sendo o novo desafio para o empresário. Quando se fala de carga tributária, além de aumentar e criar novas cobranças dentro da formação do preço, nós temos uma mudança gigantesca da forma como vai ser cobrado, impactando no fluxo de caixa do empresário. Você, conhecendo bem o mercado, tendo dados do mercado como um estudioso de números e de dados,
como é que você acredita que isso vai impactar o mercado varejo a partir do próximo ano, independente de política, de resultado político, mas do impacto tributário realmente nessa cadeia? Olha, eu vou dizer que são dois lados aí, ou dois momentos, né? O primeiro, assim, as grandes redes, elas têm aí um aparato tributário para Muito bom. entender e saber que, pô, agora vai ser cobrado direto, eu não vou ter que emitir uma DARF pagada aqui tanto, esquece, agora vai bater e vai ser cobrado. Então eles já vêm se preparando para esse impacto em fluxo de caixa. Tanto que todo mundo que hoje está indo fazer negócios, eles já estão informando a mudança, eles estão muito preocupados com esse fluxo de caixa, então qualquer tipo de negócio que é feito é analisado, isso coisa que há um tempo atrás não era, né? Então você falava de pôr estoque a mais, hoje eles estão tomando muito cuidado com isso, porque eles sabem que vai vir esse custo já diretamente a partir do negócio efetivado. Aí, minha preocupação é que, assim, se eu falar do mercado farma, tá? São 95 mil farmácias, mais ou menos. Se você tirar ali as 20 e poucos mil da Abrafarma, tirar mais as 20 mil do associativismo, e aí você pega algumas redes, vai sobrar pelo menos nessa brincadeira aí, 30, 40 mil farmácias aí que a gente não sabe. E são assim, eles vão precisar desse apoio tributário, e eu vi muito varejo, eu já fiz algumas consultorias para pequenas redes, tá? Para entender, para umas franquias, e assustava o nível de conhecimento que esses caras tinham. É quase zero, né? Eles perguntam pro contador. O contador ele não é esse profissional, não é para isso. Não é para isso. Né? E eu lembro de chegar em farmácia assim, interior de Goiás, assim, pô, o cara falava, não, né? Eu falava, como é que você fez a formação de custo? Né? Para entender, né, até o nível que o cara sabia. E ele falava, eu olhei o preço que eu paguei, aí eu vi quanto que eu quero minha margem de tanto, precifiquei assim, fiz uma pesquisa com o meu concorrente aqui do lado, e beleza. Eu falei, tá, mas e os impostos? Porque o governo, ele é um sócio seu. Aqui no Brasil, ele é muito sócio, né? Eu quero falar, meu contador fez para mim um estudo e eu tô aplicando. E aí a gente olhava, né? Não podia ir lá também. Na época eu tava com sócios no escritório, a gente olhava e falava, putz, cara, vai quebrar. E é certeza. Tinha cara que já tava quebrado, ele só não sabia. Eu fico, assim, assustado, e nesse mercado que você surfa muito bem, eu tive a oportunidade de atender algumas redes mais regionais de farma, e me assustou muito ver que redes com mais de 100 unidades, quase todas no Simples Nacional, e a contabilidade falando para ele continuar porque é o melhor regime, sem saber que com a reforma tributária, o empresário do Simples Nacional não gera crédito tributário. Exato. E ele não se acredita das coisas que ele compra para formar o produto dele para vender, e o comprador dele, que é maior, não consegue se creditar e vai querer desconto para poder cobrir o imposto na cadeia sucessória na hora de vender isso. E eu de verdade, eu sou uma pessoa que sou muito dedicada a aprofundar nisso, e sou muito apaixonado nisso, e eu vejo que o Simples Nacional, ele vai morrer. Em 12 meses depois do dia 1º de janeiro de 2027, ele vai ser uma inviabilidade, porque quando o brasileiro tomar consciência de que o crédito tributário, em razão da nova lei, vai ser entre o prejuízo e a lucratividade do negócio, quem tiver no Simples Nacional em 90 dias, com fluxo de caixa comprometido e sem creditar nada, vai falar, perdi meu capital, virou pó. Vai virar pó, ele vai perder competitividade, porque se o concorrente dele tiver já esse entendimento, ele não vai conseguir concorrer. E aí esse ponto ainda é mais interessante, porque eu ouvi de empresário falando assim, não, eu formo o meu preço olhando o que o meu concorrente ali na esquina está fazendo. Mas, meu querido, aquele teu concorrente
o poder de compra dele é outro, o regime fiscal dele é outro, a logística dele é outra. Você não pode formar preço só olhando o que ele vai fazer. Você tem que olhar a sua casa primeiro, como é que tá. Exato. E esse empresário não tem a mínima noção. E olha que esse mercado de varejo, como você mesmo falou, é um mercado muito mais profissionalizado. Quando a gente abre para as outras vertentes de outros segmentos da economia brasileira, de outros segmentos de empresário, isso fica muito pior. Porque a gente ouve o empresário falar assim, não, vamos esperar ver o que vai acontecer, deixa começar para depois eu ver o que vai acontecer. E aí é tarde, é muito tarde. Quando eu falo profissionalizado o varejo, eu falo o grande varejo. Tá? Sim, claro. Eles são muito profissionalizados, muitas vezes até não tem assim, a velocidade da análise da informação, né? Mas são profissionalizados. Agora, se você entrar para o mercado varejo mesmo e for aí por esse Brasil afora, você vai ver muitas redes dessas que você falou. Uma dessas que eu citei foi isso. Era uma rede, ela tinha uma quantidade de lojas grande. E principalmente quando você fala de franquia e associações. Tá? Porque aí você tem dentro da associação um cara que tem mais lojas, que está muito bem estruturado. Mas você vai ter um monte de pequenos empresários ali, de uma, duas lojas. E aí esse cara, ele fala, eu sei tudo. E aí é onde o negócio... Eu vi muitos desses, eu vi. Ele só não sabia que estava quebrado, mas ele já estava. Ele não sabia, na época, diferenciar de fato o que era um CMV. Então ele fala, pô, ele não está entendendo o impacto de um estoque de entrada, dessas entradas. Isso eu estou falando só da parte comercial. Sim. Nem entrei na parte tributária, porque hoje, assim, olha, eu digo que se o empresário não se preocupar com a parte tributária, vivendo no Brasil, ou ele é louco, ou ele vai querer quebrar, porque o Brasil não tem como, se você não tiver... eu não falo que o Brasil nem cabe mais ter um mínimo de informação. Você tem que saber onde tua empresa está colocada, qual é o melhor regime para aquele tipo de negócio e fazer o que tem que ser feito, porque no Brasil ele não vai dar margem para erro. Se você errar isso que você falou, vamos ver o que vai acontecer, cara, quando ele for ver 90 dias depois, ele já tem um rombo bem grandinho no negócio e que ele vai gastar muito dinheiro para recuperar e vai ter que fazer o que tem que ser feito, porque não tem volta. Você acredita que as grandes redes varejistas, para quem é empresário e quer levar o produto dele para dentro dessas grandes redes, a questão tributária do regime fiscal, a falta de planejamento tributário nisso, vai ser um impeditivo para esse empresário levar para dentro de grandes redes? Já tem casos de chegar produto, a empresa é no Simples e eles falarem exatamente isso. Eu não tenho crédito. Eu vou ter o débito, porque no que eu vender vai ser descontado, mas aí o meu crédito. Então, você está no Simples, esquece. Anderson, eu sou muito observador no mercado. E eu ouço muito da sua competência no que você faz no ramo do varejo. E você é uma pessoa muito conhecida nesse mercado pelos resultados que você entrega para os clientes que você representa. Baseado nisso, eu ouvi um bordão e eu quero saber se isso é verdade. Quando o Anderson fala que vende um produto, é porque vende mesmo? Não é o Anderson, né? É o estudo, como eu falei. O processo é um colegiado falando. Eu só estou verbalizando o que os fatos estão dizendo. Fatos e dados estão dizendo, né? Lá o escritório ele é feito, né, por pessoas que têm competências diferentes da minha e por isso que a gente ouve todo mundo, a gente traça e o que eu não sei ou que os outros não sabem, a gente procura quem sabe, né? Então a gente sempre fala, se eu não souber, eu sei quem sabe. Eu vou atrás da informação. Então, quando surge, eu já ouvi algumas vezes, falei, não é o Anderson, é o dado. É o dado e o conhecimento. Eu junto o dado e o fato. E aí sim, se eu falar, isso aqui tem uma grande chance de progredir, de ter sucesso, de fato, é porque a gente estudou muito sobre o que é o produto, o que é o negócio em si, né? Porque às vezes não é nem produto. Então é isso, é dado e fato. Então quando o Anderson pega fato e dado, aí o bordão funciona. Aí funciona. E como que é esse bordão então que você fala para o mercado ou o mercado fala de você? Quando o Anderson fala que vende... Vende. Tá ótimo. Meu amigo, a gente chegou numa hora do podcast de mexer o ponteiro de crescimento de qualquer negócio. E para isso, eu vou te pedir para você fazer algo que você nunca fez em nenhum podcast ou em alguma reunião que não fosse profissionalmente contratado para estar falando isso.
Talvez você nunca tenha feito isso no podcast. Você está disposto a entregar para quem está nos assistindo algo que você nunca deu de forma gratuita antes para os empresários que estão nos assistindo ou não? Eu não consigo nem de bate-pronto te dizer, porque eu falo que muitas vezes assim até as pessoas, né, que lidam lá falam, pô, entregamos a informação de graça. E isso acontece o tempo todo porque eu falo, né? Então a pessoa vai lá, eu assim, há semanas atrás já tive isso. Sentou um cara de uma indústria na nossa frente, a gente começou a conversar, eu comecei a falar. Daqui a pouco o cara saiu e falou, não vou mais contratar vocês não. Desse jeito. Já aconteceu isso muito Não comigo. vou contratar, não preciso mais. Agora entendi o que eu tenho que fazer. E foi fazer. Agora, óbvio, se vai dar certo, porque uma coisa é o. Eu É a tô informação. E o que você vai fazer com ela depois? uma coisa, eu tô dizendo o quê. Eu não falei o como. Né? Então, esse como é que é o segredo da história também, né? Porque acesso ao varejo você pode ter, sem problema nenhum, né? Porque isso todos têm, como a gente falou no começo. O varejo está ávido a produto novo, a novidade. Isso, ok. Agora, o que você vai fazer, né? O que eu vou fazer? Eu vou coletar dados, eu vou estudar mercado, eu vou conhecer o consumidor. Agora, ali entra a terceira fase, que é como eu vou fazer tudo isso. Aí é uma coisa que se o cara não souber como, ele não vai conseguir. Ele vai até entender, pode procurar na inteligência artificial, mas é o que eu falei. A inteligência artificial ela vai te dar dados. Se você não souber o que fazer com esses dados, também não adianta, né? Quero uma dica de ouro tua. Você hoje atende as maiores redes farma do varejo do Brasil. Para quem está nos assistindo, qual é o principal produto da próxima tendência que essas grandes redes estão procurando e que o Anderson está procurando para poder abastecer essas grandes redes? Nossa, a pergunta é difícil. Porque são muitas tendências de mercado, né, hoje. E aquilo que também nós falamos ali um pouco antes de começar. Né? Tem muito empresário que chega atrasado. Hoje a moda tá em tudo que você fala de nutrição, de lifestyle, né? De estilo de vida saudável. Né? É uma das coisas que hoje a gente é muito demandado, né? Por qualquer coisa que torne a vida de alguém mais saudável. E aí eu não estou falando de uma categoria específica que seja só nutrição, mas pode ser cuidado, né? Cuidado com pele, cuidado com cabelo, enfim. O que você tem que entender do consumidor e se eu fosse um fabricante, né? Eu ia procurar pensar assim, qual é a dor do ser humano? O que ele está procurando? Hoje, dado o momento de vida, qual é a dor desse consumidor, desse potencial consumidor? Eu ia buscar pensar, porque não existe uma resposta, isso, é um produto. Porque se eu soubesse também, Lima, eu ia fazer. Né? Eu já ia falar, vou fazer isso. Eu vou falar o que eu vejo, né? O que é demandado. Novidade de produtos que tragam bem-estar. Né? E que hoje não as pessoas mudaram um pouquinho o modo de consumo, não estão atrás de tantos produtos que sejam extremamente palatáveis, então o cara está preocupado se tem muito açúcar, se tem muita gordura, se tem gordura trans, então nem pensar, ele está preocupado com isso. Então, você vê, a molecada hoje, eu tenho 4 filhos, eu gosto de tomar um uísque, gosto de tomar cerveja, meus filhos nenhum, os caras não querem, a molecada hoje, essa juventude não quer isso. O hábito é outro, né? O hábito é outro, então é muito mais saudável. Eu sou uma pessoa que me cuido muito, me alimento muito bem, né? E eu vejo que essa tendência. Então, se eu fosse falar para alguém, eu falava, olha para onde está indo o consumidor, né? Como é que está indo a sociedade e pense em um produto para esse cara. Se é nichado, você vai ter um produto que vai ser mais caro. Se ele é mais popular, você vai ter que pensar que você tem um preço popular para estar ali no meio também, que vai atingir teu custo. E pense em todos os elos da cadeia. E não é só fabricar. Você precificar. Para você precificar, você tem que saber se tem uma cadeia logística bem feita, se você tem uma parte de armazenamento também que não vai te causar prejuízo, se você vai ter um tributário, um fiscal do teu lado que vai te dar a melhor opção, né, para você fazer essa composição de custo. E aí o cliente que você vai vender, você procurar o varejo onde esse cliente circula. Né, porque daí é uma chance de sucesso muito maior. Anderson, nós chegamos num momento do podcast onde a gente gosta muito de fazer uma dinâmica com toda a pessoa que vem aqui e a gente entrevista,
onde a gente faz uma pergunta e você responde uma palavra, uma frase que vem na cabeça diretamente, curta e rápida, tá bem? Tá bom. Vamos lá. O Anderson, sendo o Anderson, é quem? É um entusiasta por informação. Empreender e qualidade de vida é? Tem que ter o equilíbrio. Eu sou adepto sou socrático. O caminho do meio é o melhor. Estratégias no mundo dos negócios é? É você conhecer o que você, para onde você tá e onde você quer chegar. E cada passo, esse plano tático que vai ter que ser feito para chegar a esse final, né, que é a estratégia. A causa que me faz querer lucrar mais todos os dias é? Para mim, qualidade de vida. Perfeito. Pensar em expansão é? Essa expansão é você ter processo, você garantir o processo, não é simplesmente vender mais. Expansão é você ter na tua mão cada processo que vai te levar a você chegar nesse objetivo. Uma palavra que deveria ter no dicionário de todo empresário seria? Execução. Um arrependimento. Olha, um arrependimento. Eu acho que não ter aproveitado um pouco mais quando eu estava dentro, principalmente do varejo. O varejo, como eu falei, é uma escola. Ter aproveitado ter circulado muito mais. Se hoje eu encontrasse, como você falou, tem um jovem que está indo no varejo, eu falo, cara, circula por todas as áreas possíveis e imagináveis, porque é muito rico de informação. Muito bom. Anderson, com toda a sua experiência, se você pudesse escolher uma única opção para mexer ali na última linha da planilha financeira de um negócio para gerar lucratividade, o que seria? Hoje, eu vou te dizer, e não é porque eu estou aqui, tá? Pensar num estudo fiscal e tributário muito bem feito, porque vai ser o determinante. Como eu falei, o fabricante, ele é o mesmo, não vai mudar. O outro lado, que é o varejo, o comprador, ele tem as mesmas bases, os mesmos KPIs. Então, ali hoje, eu tô falando isso por ser Brasil, né? Que é essa loucura. Se você não entender muito bem o que é isso, você vai ter um problema gigante. E para qualquer setor, varejo, serviço, indústria, qualquer um deles. Eu estou preocupado com isso hoje dentro o meu é serviço. Eu estou bastante preocupado, né? Tentando entender e estudar muito isso para saber, eu estou me posicionando de uma forma correta. Porque a parte tributária, ela é determinante para o futuro. Anderson, nós chegamos ao fim do nosso programa. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado. Para você que é empresária que está nos assistindo, quem não conhece o Anderson vai poder conhecer um pouco assistindo esse podcast. Toda a trajetória desse profissional competente que trabalha com grandes marcas, com grandes fabricantes, com grandes redes varejistas no Brasil, gerando resultados que o mercado traz o Anderson e a empresa dele como empresa líder quando o assunto é gerar dados e principalmente posicionar produtos dentro de grandes redes varejistas, gerando centenas de milhares de reais de negócios por ano no Brasil. E se você pudesse deixar uma última dica para quem está nos assistindo aqui e que tem vontade de aprofundar mais em dados, principalmente aprofundar mais de como conhecer o trabalho que a empresa do Anderson faz no mercado farma, no mercado varejista, como é que essa pessoa encontra o Anderson? Tem algum lugar que ela possa localizar nas redes sociais ou algum contato que essa pessoa possa procurar informação sobre a tua empresa? Tem sim. Nas redes sociais, pode entrar no asbusiness.com.br, tanto no Instagram, no YouTube, vão ter vídeos também. Em redes sociais de forma geral, LinkedIn, tanto a AS-Business quanto a AS-Trade, né, porque são duas empresas, uma geradora de negócios, que é a AS-Business, né, que é inteligência comercial, e a outra de execução, né, que aí sim são os agentes de sellout, que é a AS-Trade. Então a gente tem esses dois braços. Perfeito, muito obrigado. E você que é empresário, eu quero deixar um recado muito importante para você do resumo do que a gente falou aqui.
tente buscar informação, se profissionalize mais em habilidades que você ainda talvez não possua para levar o seu negócio para o próximo nível e principalmente no momento em que o Brasil está em plena transformação e modificação do sistema tributário brasileiro, esse ponto não é somente uma fala vazia, essa é uma fala importantíssima para a sobrevivência e principalmente para continuar tendo lucratividade em qualquer operação. Se você não tem conhecimento de profundidade, ou se você não tem profissional qualificado ou ainda com profundidade de trazer as respostas que você precisa, eu preciso dizer para você uma coisa: procure se informar, o tempo está acabando e você tem que consumir mais conteúdos como esse, de vários canais, que possam trazer várias informações para você confirmar a convicção do que vai funcionar para o teu negócio e principalmente preparar o teu negócio para uma escala. Você precisa de estratégia de marketing, de conhecimento de dados de mercado, de estudo de mercado, de planejamento tributário e principalmente adquirir informação e conhecimento com quem já chegou no resultado. O Anderson é um empresário que conhece muito bem isso por ter gerado isso não só no negócio dele, mas principalmente para vários outros empresários que ele pode assessorar ou pode fazer trabalho conjunto com esses empresários. Então, muito obrigado, você empresário que gosta do nosso conteúdo, compartilhe com outras pessoas, porque afinal das contas, esse podcast é destinado a você empresário que está preocupado com uma única coisa: mexer a última linha da planilha financeira do seu negócio, que é o lucro. E muito obrigado mais uma vez, Anderson, por toda a contribuição. Obrigado. E pessoal, cuide da sua despesa operacional. Se for varejo, esse é o segredo. É isso aí. Obrigado. Obrigado.